Tudo bem? Que saudade, né? Muda um dia, já dá uma saudade. Tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus para todas. Sejam bem-vindas nessa aula abençoada, direcionada totalmente pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para começar? Como que vocês passaram bem a semana? De uma semana para cá? Se alguém tiver novidade para contar, coloca no chat pra gente, tá bom? Para que todos nós possamos celebrar em oração, agradecimento a Deus pela transformação que Ele tem feito na vida de cada uma de nós, né? Toda honra, toda glória sempre é dele, sempre será, porque o nosso Deus é o dono de tudo. Jesus Cristo é o nosso Salvador. A gente nunca deve se esquecer disso. Amém? Vamos orar para dar início? Então, feche seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, eu me apresento diante do Senhor e consagro esse ministério de Mulheres de Avivamento, o ministério que o Senhor colocou no meu coração, mas antes de chegar no meu coração, o Senhor gerou nas cortes celestiais. Obrigada, meu Deus, porque tantas vidas, tantas filhas do Senhor têm sido edificadas, porque a palavra de Jesus está sendo colocada como uma semente fértil no coração de cada uma delas. Pai, eu apresento ao Senhor todas que estão aqui, todas que ainda vão chegar, e peço que o Seu Espírito Santo já envolva cada uma delas em um círculo de fogo, em nome de Jesus. Que esse círculo de fogo proteja cada uma delas agora. E nessa hora, eu amarro todos os espíritos de malignidade. Amarro no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. E declaro que todos estão inoperantes, que não haverá distração, que o coração delas e a mente de todas nós estarão conectados aqui, Pai, no estudo que o Senhor trouxe para nós essa noite. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor envie anjos ministradores de proteção, ministradores do Teu Evangelho na casa de cada uma que está aqui, para que elas possam, Pai, compreender o derramar do Teu amor que será nessa noite. Que elas sintam o desejo do coração do Senhor, que elas sejam transformadas, que elas sejam restauradas, curadas, para que elas possam curar e levantar pessoas, levantar outras mulheres, em nome de Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor. Esteja junto de nós, Espírito Santo. Eu te dou total liberdade para conduzir essa aula dessa noite. Eu dou total liberdade para que a sua presença flua em mim e através de mim. Que a palavra do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, seja levada a todas, exatamente como o Senhor me ministrar. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, e eu nos revisto nessa hora com uma nova armadura das cortes celestiais, em nome de Jesus, um capacete da salvação, a couraça da justiça, um cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, em nome de Jesus. Estamos revestidas de uma armadura de alta patente das cortes celestiais e assim estamos protegidas e prontas para receber o Teu estudo, para colocarmos no nosso coração e deixar a semente fértil germinar em nós. Pai, é isso que eu te apresento diante do Seu trono. Toda honra e toda glória ao Senhor. Todos os dias da nossa vida te daremos glória e exaltaremos o Teu nome, porque nós somos filhas amadas do Senhor. E Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador. Assim eu declaro no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada. Vamos começar? Glórias a Jesus. Vamos lá. Vamos ver o que o Senhor nos trouxe hoje. É muito lindo hoje, o tema de hoje é sobre ferida da alma.
ferida da alma, para que todas as nossas feridas sejam curadas, em nome de Jesus. Porque quando nós temos as nossas feridas curadas, nós conseguimos viver debaixo da glória de Deus totalmente. De forma que por onde nós caminhamos, essa nuvem de glória nos acompanha. Amém? E eu tenho certeza que todas nós aqui desejamos viver essa glória. Desejamos viver debaixo dessa glória. Amém? Se você está com a sua Bíblia, você vai abrir em Provérbios 15, que a leitura inicial dessa noite é Provérbios capítulo 15. E eu vou começar a leitura. Quem não tiver, pode só ouvir. Eu vou começar a fazer a leitura. Se você tiver uma marca-texto, você vai marcando os versículos que forem marcando você, tá bom? Que forem te tocando no seu íntimo. E você vai saber. O Espírito Santo vai te mostrar. E o que eu for direcionada para pedir para vocês marcarem, eu vou pedir, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 15. Versículo 1 diz assim: a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. As palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagens. O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. Grifa esse versículo 3. O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando tanto os bons como os maus. Versículo 4. As palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis dominam a gente. Para quem entrou agora, nós estamos lendo Provérbios capítulo 15, tá? Versículo 5. Quem despreza o que o pai ensina é tolo, mas quem aceita a sua correção é sábio. Na casa do homem direito há muita prosperidade, mas o lucro dos maus traz dificuldade. Quando os sábios falam, eles espalham conhecimento, mas isso não acontece com os tolos. O Senhor detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, porém se alegra com a oração dos bons. O Senhor detesta a maneira de viver dos maus, porém ama a quem o faz o que é direito. Versículo 10. Quem abandona o caminho do bem será severamente castigado, e quem odeia ser corrigido morrerá. Se o Senhor sabe o que acontece até mesmo no mundo dos mortos, como poderá alguém esconder dele até os seus pensamentos? O homem vaidoso não gosta de quem o corrige. Ele nunca pede conselho aos sábios. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Grifa aí, versículo 13. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Versículo 14. Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm o coração alegre. Grifa o versículo 15. Versículo 16. É melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. É melhor comer verduras na companhia de quem a gente ama do que comer a melhor carne onde existe o ódio. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a que tem paciência traz paz. O preguiçoso encontra dificuldades por toda a parte, mas para a pessoa correta, a vida não é tão difícil. O filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o filho sem juízo despreza a sua mãe.
O tolo se diverte com as suas tolices, mas o sábio faz o que é certo. Sem conselhos, os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Grifem o versículo 22. Grifem o versículo 22. Sem conselhos, os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Versículo 23. Saber dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. A pessoa sábia não desce pelo caminho da morte, mas sobe pela estrada da vida. O Senhor Deus derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas gosta de palavras bondosas. Quem procura ficar rico por meios desonestos, põe a sua família em dificuldade. Quem odeia o suborno, viverá mais. As pessoas corretas pensam antes de responder, e as pessoas más respondem logo, porém as suas palavras causam problemas. Grifem aí o versículo 28. As pessoas corretas pensam antes de responder, as pessoas más respondem, porém as suas palavras causam problemas. Versículo 29. O Senhor está longe dos maus, porém ouve a oração de quem é correto. Um olhar amigo alegra o coração. Uma boa notícia faz a gente sentir-se bem. Aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. E quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde será respeitado. Glórias a Jesus. Esse é o texto de hoje que o Espírito Santo trouxe, pediu para que nós lêssemos juntos, né? Porque nos traz grandes ensinamentos, principalmente sobre o que dizemos, o que falamos, o que sentimos, né? Fala sobre conselhos, que nós devemos buscar conselhos, que nós devemos buscar dar honra a quem tem honra. Quando pede aqui, que fala sobre o filho deve ouvir o seu pai. Então, hoje aqui, esse tema feridas da alma, ele vai mexer muito com todas nós, porque muitas de nós temos feridas na alma, feridas profundas, feridas que a gente até esqueceu, mas ela vai ser lembrada hoje, tá bom? De forma que vocês vão entender. A base bíblica vai ser lá em Efésios capítulo 4, quem está com a Bíblia vai lá, nós vamos ler, a gente dá início. Efésios capítulo 4, colocou 26, mas é porque eu não coloquei, mas é ele todo, é do 25, perdão, é do 25 até o 32, é isso mesmo. Olha o que diz aqui em Efésios, prestem atenção. Abra o coração para ouvir o que eu vou ler se você não tiver com a sua Bíblia. Por isso, não mintam mais. Nós estamos aqui buscando a cura, não é verdade? A cura da ferida da alma. Então, aqui diz assim: por isso, não mintam mais. Que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo a oportunidade para tentar você. Quem roubava, que não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Versículo 29. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas boas palavras que ajudam os outros a crescer na fé
e a conseguir o que necessitam para que as coisas que vocês dizem façam e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandone toda amargura, todo o ódio, toda a raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos, uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou você. Aleluia, Senhor Jesus. Glórias ao Senhor, meu Deus. Glórias a Jesus. Vocês entendem a profundidade do que o Espírito Santo nos trouxe essa noite? Não sou eu que estou dizendo. A palavra de Deus diz. Aqui na minha Bíblia, todinho, do 25 até o 32, está grifado. Porque é poderoso o que o Senhor nos traz através desse capítulo 4 de Efésios, nesses versículos do 25 ao 32. Aqui nos traz um grande ensinamento, um grande posicionamento. Então, nós estamos aqui por quê? Porque todas nós estamos procurando viver na palavra, na verdade da palavra do Senhor, em posicionamento. Que nós tenhamos assim, quando a coisa que mais traz alegria no nosso coração e a paz, desculpa, é quando a gente se coloca na presença do Senhor com o coração tranquilo de que nós estamos posicionadas como Ele deseja. Quando nós estamos ali com o coração conectadas com o Senhor. Não tem desejo mais gostoso que esse. Quando nós oramos e temos a certeza que o Senhor vai derramar porque nós estamos sendo obedientes. Então olha só isso que nós lemos aqui, o que a Bíblia traz para nós agora, em explicação. A Bíblia diz que iremos nos irar, certo? A Bíblia não diz isso aqui? Olha só o que ela disse. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Então a Bíblia diz que nós vamos sentir raiva, que nós vamos nos irar, mas nós não devemos deixar que a ira nos domine. E muito menos que nos controle, para que a gente não peque, porque se nós deixamos a raiva nos dominar, nós vamos cair em pecado. Então, antes que o sentimento cresça, devemos resolver logo para não abrir legalidade para o diabo. Então, quando a gente sente essa raiva, quando a gente se ira, rapidamente nós temos que nos posicionar como nós queremos estar posicionadas. E ali na mesma hora pedir perdão e já liberar perdão para quem nos magoou ali, para quem nos feriu ou para quem nos insultou, porque a palavra de Deus diz tudo isso, né? Que é para a gente abandonar todas essas propriedades que nos traz o desequilíbrio. Então, se alguém faz calúnia contra você, se alguém te irrita, se alguém te insulta, se alguém te tira você do teu prumo, na hora você tem que liberar perdão. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu perdoo a minha irmã porque ela está falando mentiras ao meu respeito, ou eu perdoo o meu filho porque ele foi grosseiro comigo e eu peço que o Senhor me dê discernimento para que eu possa ir até ele e conversar com ele. Entende? Em nome de Jesus. Então, na mesma hora, você precisa liberar o perdão, porque se você fica mastigando isso, meu Deus, isso só cresce. Então, tá aqui, ó. Como que a ferida da alma é gerada? Como que essa ferida ela é gerada em você, em nós? Como que isso acontece? Então, vamos lá. Ao abrir uma legalidade, o diabo tem uma portinha, certo? O que é abrir uma legalidade? É você ficar mastigando a raiva o dia inteiro. Se você ficar mastigando ali aquela raiva o dia inteiro, aquele negócio te consome, você não faz outra coisa senão pensar naquilo, o teu corpo começa a te dar ansiedade, o teu estômago começa a doer, tua cabeça começa a rodar, tua respiração começa a ficar ofegante. Isso tudo é sinal que você está mastigando algum sentimento que não vem de Deus. Porque as coisas que vêm de Deus não faz você sentir isso não. Tá? Então, quando você abre essa legalidade, que você não libera o perdão,
Bom, não liberou perdão, já abriu legalidade. O diabo já tem uma arma ali para brigar, para pôr você em luto, tá bom? Então você abre uma legalidade. Então o diabo tem uma portinha para trabalhar ali, alimentando a ferida. Como? Com mais sentimentos. Como o quê? Como a raiva, ódio, vingança. Tudo isso. Porque a raiva, ela só traz isso, né? Primeiro vem raiva, depois a raiva se transforma em ódio, depois do ódio começa a vir a vontade de se vingar da pessoa, e por aí as coisas só pioram. Olha como que é um veneno alimentar esse tipo de sentimento. Então ali, assim, o que acontece? O que o diabo faz? Ele vai aumentando em você essa frequência nessa ferida. E essa ferida, que era do tamanhozinho de uma unha, daqui a pouco ela tá desse tamanho. E daqui a pouco ela tá tomando o teu corpo todo. Entende? Então, quando você entra nessa frequência, que ele vai lançando as flechas para aumentar a tua raiva e o teu ódio, ele vai jogando, ele vai aumentando ali essa frequência, e quando você entra nessa frequência que ele quer, você começa a abrir diversas outras portas e começa a trazer muito outros sentimentos ruins, tá bom? E quando você se dá conta, passado ali 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 1 ano, 10 anos, meu Deus, tem pessoas que carregam mágoa por 10 anos, Jesus! Vocês precisam desejar ser curada agora, hoje, em nome de Jesus. Hoje é o dia da cura de vocês, de toda ferida que está aí escondida. Toda ferida que está escondida no oculto, ela vai ser revelada por vocês em nome de Jesus. O Espírito Santo vai trazer para vocês receber a cura. Amém? Então o que acontece? Você começa a alimentar isso, várias outras portas começam a se abrir, e com isso os sentimentos vão aumentando. Então, ao invés de você se sentir feliz, alegre, não. Você vai estar numa frequência muito diferente disso, que é a frequência da vingança e do ódio, porque você só vai focar nisso, em ficar tentando criar estratégias de armadilhas para poder se vingar da pessoa. Pra quê? Pra que desejar prejudicar a vida de alguém? Se o Deus que você ama e que você serve é muito maior do que tudo isso. Vou falar uma verdade para vocês. Em média, a cada 10 pessoas que buscam libertação comigo, 9 estão com feridas na alma e uma está endemoniada. Então tem pessoas que nem sabem. Tem pessoas que nem imaginam, que carrega demônio de tanta raiva, de tanta mágoa, de tanto ódio que sente. Então isso é uma realidade nos dias de hoje. E vocês precisam entender a necessidade de buscarem a cura. Por isso é tão importante vocês buscarem ajuda espiritual de quem entende do assunto. Então, se na igreja onde você congrega tem esse trabalho de cura e libertação, procure o seu líder. Se não tem, procura quem tem. Entende? Eu estou à disposição de todas, eu só não estou tendo horário para atender. A agenda da semana está cheia, com exceção de um horário que eu estou aguardando confirmação, que se não confirmar até amanhã vai abrir. Então, eu estou disposta a ajudar. Eu entendo hoje que o Senhor me pede para que eu cure mulheres, para que elas se levantem em nome de Jesus. É Jesus que vai curar vocês. Eu sou só um instrumento para que vocês ouçam, através da minha voz, os comandos e o desejo do coração do Espírito Santo de Deus. Entende? É sobre isso. Tô olhando aqui todo mundo de câmera fechada, né? É tão estranho. Mas amém. Se vocês estão ouvindo, glórias a Jesus. Veja bem. Eu trouxe tudo muito explicadinho. Eu trouxe tudo muito explicadinho para que eu não esquecesse nada, porque conforme eu fui ouvindo e entendendo tudo que o Espírito Santo ia trazendo, então a gente tem que escrever, porque senão vem uma informação em cima da outra e aí a gente precisa estar muito concentrado. Então eu escrevi tudo para não esquecer nada, tá bom? Que eu preciso entregar para vocês. Então, olha só, vamos continuar aqui. Deixa eu passar aqui. Hoje eu estou sem assistente, viu, gente? O que é ferida na alma? Sabe por que eu estou sem assistente? Eu vou contar, depois ele vai ficar bravo. Eu estou sem assistente porque o meu assistente hoje mexeu no celular na sala de aula. E o celular dele foi retido pela diretoria. E o celular dele está lá na escola. Tá bom? Deixa ficar registrado para ele, quando ele crescer ele vai ouvir. O que é ferida na alma? Nós somos feitos por um corpo.
alma e espírito, certo? Corpo, alma e espírito. Então, quando o nosso corpo ele é ferido por alguém, né? Essa ferida, o que que acontece? Ela vai ruminando para nossa alma. Aí ela passa para a alma. Por que que vem pelo corpo? Porque a gente ouve. E o ouvido é corpo aqui, certo? Então entrou ali uma ofensa pelo ouvido. Aí você começa a ruminar. Aí passa para a alma. E essa ferida vai crescendo na alma. E ela cresce tanto na alma que depois ela faz o quê? Ela volta para o corpo como doenças, em forma de doenças. Muitas doenças que as pessoas manifestam no corpo físico é por conta da ferida da alma que ela carrega. Então, uma alma saudável, anotem isso. Uma alma saudável, ao ser ferida, vai para o secreto com Deus e resolve logo a situação. Isso que eu falei para vocês agora há pouco. Quando uma alma está saudável, posicionada ali na presença de Jesus, com o devocional de todas as manhãs, né? Igual muitas mulheres que estão aqui, todas as manhãs estão comigo na live, depois tem o seu momento de intimidade com o Senhor. Então, uma alma saudável, quando ela for ofendida, rapidamente ela vai falar: opa, eu preciso liberar perdão. Eu não quero ficar mastigando essa fechada como me deu no trânsito. Eu não quero ficar mastigando esse empurrão que essa moça me deu no ônibus. Sabe essas coisas assim? Que qualquer coisinha a gente tá sentindo uma raivinha? Essa raivinha pode virar um ódio. E a gente não pode ficar. Entende? Então a gente tem que liberar. Mesmo que a gente acha que não é nada. Sim, é alguma coisa. Porque se te incomodou, é porque é alguma coisa e tem que liberar o perdão para aquele ato que aquela pessoa fez ou pela palavra que aquela pessoa falou. Porque se você fizer isso imediatamente, você tira a legalidade da mão do diabo. E você não dá autoridade nenhuma para ele agir na sua mente com aquilo, porque você já deu a liberação para o mundo espiritual. Eu perdoo aquela atendente daquela loja porque ela me distratou a hora que eu entrei. O chequinho foi para baixo, tá bom? Entende? Deixa a pessoa lá com as dores dela. Deixa a pessoa lá, a pessoa que está com problema, não é você. Sai da loja liberando perdão e, ao mesmo tempo, sai abençoando aquela pessoa. A partir do momento que você consegue abençoar quem te feriu, você está já ali fazendo o id do Senhor. Está derramando o amor de Jesus, que é o que você está vindo buscar aqui nos estudos. Entendeu? Então, como que os demônios atuam? E se alimentam de uma ferida na alma? Gente, olha só, eu tive que trazer essa ilustração para vocês entenderem como é nojenta a ação dos demônios. É nojenta. Então, quando você entender isso, você não vai querer alimentar esses demônios, entende? Vamos lá. Então, imagina, então, num pasto verde que chega um cavalo maravilhoso lá, um cavalo lindo. E esse cavalo é a tua alma, tá bom? Simboliza ali a alma. E aí você, ao chegar mais perto desse cavalo, você vai observar ali no lombo do cavalo, tem uma ferida. No lombo do cavalo. Ele é lindo, ele é maravilhoso, mas tem uma ferida ali, no lombo dele. E essa ferida simboliza uma rejeição. Uma rejeição. O cavalo tem uma ferida ali de rejeição. E chegando mais perto, você vai observar que essa ferida, ela tem pus, sujeira, areia, mau cheiro, né? E ali parece que o cavalo está sentindo muita dor com aquela ferida. A ferida está ali no lombo, ele não consegue ver, está no lombo. Por acaso o cavalo consegue ver o lombo? Claro que não. Entende? Mas ele está sentindo a dor ali da ferida. Então, o que acontece? A característica, o aspecto da ferida é o estado emocional, mental e espiritual que se encontra essa ferida. E chegando ainda mais perto ainda da ferida, você vai observar muitas moscas em volta se alimentando daquela ferida. É um absurdo de nojento, não é? Mas eu tive que trazer isso para vocês acordar, para abrir os olhos espiritual, para levantar as mãos e falar: Jesus, me posiciona, eu não quero mais carregar ferida, eu quero liberar perdão para todo mundo que um dia me magoou, eu não aceito mais carregar ferida na minha alma porque alguém me magoou.
O Senhor é maior do que tudo isso. O teu amor é maior que qualquer ofensa que alguém já me fez. Agora, peraí. Ninguém feriu Jesus? Ninguém falou mal dele? Ninguém inventou mentira dele? Gente, se Jesus passou por tudo isso e perdoou a todos, quem somos nós para não perdoar as pessoas? Jesus morreu naquela cruz para nos perdoar, para nos lavar com o sangue dele de todos os nossos pecados. Os nossos pecados todos já foram perdoados. E aí nós achamos que nós temos o direito de fazer isso diante da presença dele, de carregar feridas ao ponto de fazer essas feridas se transformar em doença no nosso corpo? Não, em nome do Senhor Jesus. Essa noite vai haver cura de muitas feridas na alma aqui, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Entende? Não permitam mais que os demônios fiquem ali naquela ferida, se alimentando daquele pus que só aumenta cada vez mais. Misericórdia. Misericórdia. Por isso que muitas pessoas depois de uma libertação são curadas, sabia? Porque muitas doenças são espirituais. As doenças espirituais são reais. E vocês precisam entender. Vocês precisam querer entender e buscar conhecimento dentro da palavra de Deus. O estudo que nós estamos fazendo de Mateus, de Marcos, mostra como que os demônios agiam desde aquele tempo com Jesus e eles continuam agindo até hoje, mas com uma grande diferença, que hoje vocês precisam entender. Na verdade, não é grande diferença, desculpa, me expressei errado. Eles continuam agindo do mesmo jeito, só que vocês precisam entender, para quem não sabe, que os demônios são mais unidos do que muitos crentes. Tem crente dentro da mesma igreja que fica fazendo contenda e disputando lugar. Os demônios não são assim, não. Eles são unidos para destruir a vida das pessoas. Então, para de focar no que o outro está fazendo e foca na tua cura. Para de focar no que o outro está falando e foca no que você precisa fazer. Para de observar se o irmão está servindo ou não está servindo e vai servir você. Para de olhar para os lados da igreja. Foca no que você tem que fazer. Entende? Para de ficar procurando. Olha para a pessoa e fala, eu acho que a pessoa está falando de mim. Para com isso. Foca no que você tem que fazer. Não fica perdendo o precioso tempo da sua vida e nem as horas preciosas que você tem do seu dia, preocupando com o que a pessoa está falando, porque aí ali você abre uma brecha, o demônio entra, inventa uma mentira, põe na tua cabeça, aí você começa a alimentar um sentimento que nem é verdadeiro. Que os seus olhos estejam voltados totalmente para Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Olha só. O que a ferida representa aqui? A ferida, lá no lombo do cavalo e na tua alma. Rejeição, ferida de abandono, de luto, de aborto. O que foi feito com você? O que aconteceu com você? Cada um desses sentimentos e tantos outros, que são muitos, não tinha como trazer, retrata a ferida, certo? O estado dessa ferida. O estado da ferida, ela pode começar pequena, depois ela aumenta, depois vem o pus, aí fica aquela coisa cada vez pior. E aí vocês já sabem. Então, o estado da ferida ali, no que eu trouxe, sujeira, sangramento, se compara ao estado emocional, espiritual e mental que você se encontra ao ter essa ferida, ao permitir que essa ferida fique em você. E o que as moscas representam? São os demônios, que se alimentam do sentimento que você exala. O sentimento que você exala ali ao sentir essa dor da ferida é o sentimento que os demônios querem sugar. Eles querem ficar ali, ó, comendo. O diabo, sendo sagaz, ele usa pessoas para te levar mais profundo ainda nos cativeiros desse sentimento. Fica ali, ó, tocando na mesma ferida. Ele usa pessoas para te atingir. Aí você fala, gente, mas essa pessoa nem é minha amiga, ela tem que tocar na minha ferida? É o demônio que está usando ela. Ah, mas por que o demônio está usando ela? Porque ela tem brecha, ué?
Porque só é influenciado por demônio quem tem brecha para ele agir. Porque quem não tem brecha, ele não age, não. Entende? Que nós precisamos desejar que todas as nossas feridas sejam seladas através do nosso desejo pelo sangue de Jesus, que é o sangue do Senhor Jesus que tem poder para selar todas as nossas feridas. Por que vocês acham que existem os vícios? Presta atenção no que eu vou falar. Os vícios, eles trazem o que para o corpo físico? O que todos os vícios traz para o corpo físico, gente? Prazer. Puro prazer. Vamos profundo aqui. Quando você come, você sente um prazer maravilhoso, porque aquilo está uma delícia e você come. E aí você quer mais, e você quer mais. E quer mais, e quer mais. E comer demais é pecado. Sabia? Existe um demônio da glutonaria que age na vida de muitas pessoas. E as pessoas não conseguem emagrecer porque esse demônio domina ela para comer. Normalmente são as pessoas que têm muita dificuldade de fazer jejum, porque só de pensar de ficar sem comer já começa a tremer, tá debaixo de influência demoníaca e não sabe. Vamos começar a abrir os olhos, o Espírito Santo tá chamando vocês para não tem tempo mais para perder. Quem fuma? Fuma por quê? Porque sente prazer ao fumar. Bebe, porque sente prazer ao beber. O que acontece quando sente prazer? O corpo exala aquele prazer. Exala aquele prazer de fumar, de beber, o prazer da imoralidade sexual. Os demônios se alimentam do que o teu corpo exala. O teu corpo exala prazer do quê? Do que o teu corpo está exalando prazer? O meu está exalando prazer da palavra, então o diabo nem chega perto. Nem passa na rua da minha casa. Porque é esse o prazer que eu tenho. Você entende? É o prazer da fofoca? Pode parar, tá debaixo de influência de fofoca. Então, qual é o prazer que o teu corpo sente? Julgar as pessoas? Tá carregando um demônio de julgamento. Entende? Então, nós precisamos entender que Deus é um Deus de amor. Jesus veio para nos ensinar a nos posicionar, a caminhar junto com Ele. Jesus veio para derramar sobre a tua vida, sobre a minha vida e sobre a vida de todo aquele que quiser a graça de Deus, a glória do Senhor, para que vocês vivam em paz, para que vocês vivam em plena comunhão com o Senhor. Cada uma de nós carregamos uma promessa. E as promessas que nós temos de Deus são promessas de bênção, são promessas de paz, promessas de prosperidade, prosperidade de saúde, prosperidade de presença de Deus, prosperidade de paz, prosperidade, sim, de bênçãos financeiras sobre a nossa vida, para que através dos nossos recursos financeiros nós podemos ajudar as outras pessoas sem apego material. O apego material te distancia do Senhor. Quanto mais desapegada você for do dinheiro, mais Deus vai derramar sobre a sua vida. O único Deus que é citado na Bíblia comparado ali, que não pode se servir dois senhores, é Mamon. Não tem como você servir a Deus e a Mamon. Ou você ama a Deus ou você ama o dinheiro. Nós precisamos sim do dinheiro, mas o dinheiro ele vem naturalmente para que a gente abençoe pessoas, para que a gente coloque o nosso dinheiro no altar do Senhor, para que ele seja santificado. Gente, vamos fechar essas feridas em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. E eu sei que todas que estão aqui, estão ouvindo a palavra do Senhor, estão desejando se livrar, curar essas feridas, vão receber a cura nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Não deixem que as moscas fiquem se alimentando do que essa ferida está gerando. Essa ferida está gerando alguma coisa, não pode mais, tem que cauterizar ela com o sangue do Cordeiro. Amém? Ó, quais são as características da alma ferida? Quais são as características da alma ferida? Olha só. Fibromialgia. A dor da alma. A dor vem da alma. Quando a pessoa fala, eu sofro de fibromialgia, e aí essa pessoa está cheia de feridas na alma, e ela precisa ser tratada?
E ao tratar e curar a alma dessa pessoa, assim também ela é curada no físico da doença. Ela não recebe só a cura da alma, ela recebe a cura no físico também. Por quê? Porque aquela ferida tá tão grande, que a dor vem desde a junta daqui, ó. Quando não tem junta, tem dor. Entende? Então, feridas principais que desencadeiam outras, né? Quais são? As feridas principais que desencadeiam que desencadeiam feridas são rejeição, abandono, traição, ferida de injustiça, se você se sentiu injustiçada ou se sente até hoje, feridas de humilhação, feridas do aborto, de inferioridade, porque às vezes você cresceu com alguém falando que você não podia, que você não era capaz, que você não ia dar conta, que você não ia ter nada, que a tua vida era um fracasso. Ou você cresceu num lar onde você sentiu muito medo porque os seus pais eram violentos, a ferida da violência porque você apanhava, ou enfim, por qualquer outra coisa, abuso verbal, abuso sexual. São muitas as feridas, entende? Faz um chá para mim, por favor. São muitas as feridas que elas começam a se formar. E aí desenvolve doença no corpo físico, entende? Então, qual que é o padrão de comportamento de forma generalizada de quem tem feridas na alma? Olha só, padrão de comportamento de quem está cheia de feridas na alma. Falas radicais, trata mal quem ama, a pessoa trata mal quem ela ama. Um exemplo. Não, eu anulo o que eu ia falar em nome de Jesus. Uma pessoa ama o seu marido, mas ela só faz para maltratar ele. E aí ela mesma não entende por que ela maltrata tanto o marido dela. Tá cheia de ferida na alma, precisa de cura. Ama a mãe, ama o filho e só faz para maltratar. Depois se arrepende porque maltratou. Tá cheia de ferida, precisa de cura. Às vezes até de uma libertação, porque só a cura não é suficiente. Né? É uma pessoa que está sempre na defensiva. É uma pessoa que todas as respostas que ela dá é agressiva. Ataca as outras pessoas com palavras. Ri, faz piada de tudo. Ela faz piada de tudo que ela escuta, dá risada num tom de ironia. É uma pessoa ressentida com histórias do passado, não pode sentar numa mesa que começa a trazer história de sofrimento na mesa, tem que ser curada. Gente, o que passou, passou. Perdoe o que aconteceu. Hoje é uma vida nova, é uma oportunidade nova, é um tempo novo. Entende? Repetição daquela história negativa, fica contando, repete. Tem prazer em trazer aquela dor. Não, eu já falei aqui. Se for para repetir uma história de tristeza na sua vida, que seja para levantar outras mulheres diante de um testemunho. E não para ficar se vitimizando. Tá bom? E muito menos ficar se adoecendo mais ainda. Tá? Obrigada. Então é sobre isso. Qual outro padrão de comportamento de quem tá ferido na alma? Se magoa com tudo. Nossa, você não pode nem olhar para ela assim, ó. Que ela já tá magoada. Já ficou magoada. Não, gente. Ó, se alguém estiver se identificando com as características, já tenha consciência que nós precisamos de cura, precisamos curar, né? Quem precisar de ajuda, eu me coloco à disposição. Abrindo a agenda, eu atendo, enquanto isso a gente só ora. Tá bom? Tem dificuldade em perdoar, estão sempre na defensiva, falam com rancor e com raiva, com tudo e com todos, ficam isoladas, né? Pessoas que só querem ficar isolada, ou estão chamando atenção demais. Tudo que ela faz é para chamar atenção. Ri muito alto, vai comer, fica batendo os talheres com força ali para chamar atenção, para mostrar que tá comendo. Começa a observar para você ver o comportamento das pessoas e começa a observar o seu também, para ver como que você tá. Pessoas que querem chamar atenção, tá cheia de ferida na alma. Se as crianças que hoje estão sendo julgadas por hiperatividade, por TDAH, se os pais dessas crianças dessem atenção para eles como pai e mãe de verdade, essas crianças não teriam esse comportamento desse jeito. Às vezes as crianças só querem atenção. Essas crianças estão implorando por um tempo de qualidade com seus pais. É como se elas dissessem: ei, eu tô aqui, me olha, fala comigo, brinca comigo. Entende?
Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Outro comportamento. Não consegue manter relacionamentos interpessoais por muito tempo. Não consegue ser amiga da pessoa por muito tempo. Por conta da inconstância. A pessoa não tem constância. Ela tem necessidade do tempo todo ficar mudando de amigo. Né? Porque ela acha que ela precisa fazer quantidade, não qualidade de amizades. Pessoas que acham que estão conspirando contra ela, tudo ela acha que está falando dela. Ai, estão falando de mim. Ai, olha, eu acho que está falando de mim. Né? Pessoas que estão sempre duvidando uma das outras, que reclamam e murmuram o tempo todo, nada tá bom, tudo que ganha não tá bom, nada faz sentido. Pessoas que têm dificuldade de se expressar, pessoas que observam o contexto negativo dos outros, ficam olhando o erro dos outros para ficar apontando tudo, só os outros têm defeito. Eu não tenho. Eu não tenho defeito nenhum, só aquele lá que tem. Para com isso. Não consegue terminar as coisas que começa. Começa uma coisa e deixa pela metade. Perdem o controle emocional. Se comparam o tempo todo ali, se achando incapaz com os outros. Então, gente, ó, nem todos vão ser assim, tá? Mas pode apresentar a maioria desses padrões. Eu trouxe, assim, o máximo de padrão do comportamento de quem carrega ferida na alma e que precisa buscar uma ajuda espiritual. Se você não consegue se abrir com ninguém, tudo bem. Procura uma pessoa que te ajude a orar. Uma pessoa para orar junto com você. Eu estou precisando de orar. Ora comigo. E a oração vai te tratando. O Espírito Santo vai te cuidando. Ele vai te tratando. E ali o seu coração vai se colocando no altar do Senhor. E aos poucos você vai sentindo vontade de trazer as suas dores para que todas saiam em nome de Jesus e recebam a cura da cicatrização dessas feridas. Entende? Então, como que a ferida se manifesta? No nível físico, com doenças, dores, cargas emocionais, infecções que não saram. Não sara infecção de jeito nenhum, toma remédio. Tem gente que tem febre espiritual, sabia? Tá com febre de 3 dias, 4 dias, a febre não passa por nada. Aí alguém ora, alguém em posicionamento diante de Deus ora, a febre passa. Bom, exemplo disso, acabou de vir agora na minha mente, é a sogra de Pedro. A sogra de Pedro não estava lá na cama com febre? E Jesus foi lá e cessou a febre dela? Era um demônio. Entende? Espiritual. Nível físico. Nível físico. Tá pegando o que a alma nutriu de mágoa, de ressentimento que transformou em ferida e o corpo tá ali sentindo. Então, em nível mental, o que essas feridas causam em nível mental? Não se esqueça que os demônios estão lá na ferida, tá? Não se esqueça desse detalhe. Em nível mental, traz transtornos psíquicos para a pessoa. Insônia, depressão, ansiedade. Não consegue controlar a ansiedade de jeito nenhum porque está com uma ferida aberta. Síndrome do pânico, toque, fobias, medos. Tudo isso no nível mental as feridas causam. Entende? A ferida da alma traz transtornos mentais para a gente. E nós devemos desejar nos livrar de tudo isso. Ó, por algum motivo começou a sentir medo, se vasculha, tudinho. Entra em oração, fala, Senhor, me mostra da onde vem esse medo. Eu não aceito. Esse medo não é meu, porque quem caminha com Jesus não pode ter medo. Porque eu nunca estarei sozinha. E você nunca esteve sozinha. Você só nunca percebeu que Jesus sempre esteve com você. O Espírito Santo sempre está com você. Muitas vezes as escamas dos nossos olhos
não nos deixam enxergar, os nossos ouvidos estão tampados e a gente não ouve. Ai, que susto, achei que era a panela ligada. Então, nós precisamos entender que a ação do Espírito Santo na nossa vida é disponível para todas nós. Nós só precisamos fazer, sabe como quem? Igual o estudo de hoje de manhã que eu li, quem estava lá ouviu. O pai daquele menino endemoniado, quando ele correu para pedir para Jesus curar o filho dele daquele demônio, aquele pai pôs o joelho no chão e gritou: eu creio, aumenta a minha fé. Eu creio, Senhor, aumenta a minha fé. Aquele homem gritou aos pés de Jesus. É isso que nós devemos fazer. Nós precisamos crer que o tempo todo o Espírito Santo de Deus está caminhando junto de nós e pedir para que ele aumente a nossa fé se a gente sentir que ela está pequena. Porque o medo é o nosso maior inimigo. O medo é o nosso maior inimigo. É através do medo que todas as outras coisas acontecem. Entende? Somente Jesus Cristo pode curar uma pessoa na alma. Nenhum psicanalista, hipnólogo, nada. Somente Jesus pode curar a alma de uma pessoa. Nós estamos falando da alma, tá bom? Nós estamos falando que só Jesus cura a alma das pessoas. E através dessa cura, ele faz grandes libertações. Pessoas saem de cativeiros que vivem desde a infância. Tem pessoas adultas que vivem em cativeiros de violência porque nasceu em um lar violento, não consegue sair. Aí todo relacionamento que aquela pessoa tem, o marido é violento, o esposo, o namorado é violento. Por quê? Porque ela atrai aquilo para ela. Por quê? Porque ela vive no cativeiro daquele sentimento, precisa ser curada, precisa sair de lá. Entende? Amém? O tratamento para qualquer ferida. Qual é o tratamento para qualquer ferida? Autoconhecimento. Reconhecer o que você tem. Fazer uma autoanálise de você. O que você tem? Desligar, cancelar, quebrar do reino das almas das feridas e ministrar o sangue de Jesus. É isso que vocês têm que buscar. É isso que vocês têm que buscar. Quem consegue fazer esses comandos no mundo espiritual na tua vida. Esse é o tratamento. Entende? Então, o autocuidado que você deve ter, mudando a rotina, tendo disciplina, buscar um renovo espiritual. Todos os dias, quanto mais você coloca ali de Deus na tua vida, mais essa ferida é cicatrizada e não volta nunca mais. Entende? Então, você precisa de ajuda? Busque ajuda. Só não fique sozinha. Nunca nós devemos estar sozinhas. Nós sempre devemos buscar ajuda em nome do Senhor Jesus, porque o que Ele mais deseja é que todas nós sejamos curadas para a honra e glória do nome dEle, para que a gente possa exaltar o nome dEle. Amém? Em nome de Jesus. Olha só, que poderoso, né? Que foi. A hora não passou, ela voou. Foi só para mim ou foi para vocês também? Amém. Olha só, nós vamos orar. Quando eu falo nós agora, nós vocês também, tá? Vocês vão orar junto comigo para que nós possamos, todas nós, em voz alta, precisa repetir em voz alta, tá bom? Para que o mundo espiritual ouça. Nós vamos orar por bênçãos, pela benevolência do Senhor. E tudo que nós declararmos aqui são citações da palavra de Deus, são citações da Bíblia, para que tudo tenha poder de forma sobrenatural na tua vida, em nome de Jesus. Amém? É isso que nós vamos fazer agora. E vocês vão declarar, eu vou falar devagar, mas eu quero que vocês falem em sinal. Eu quero que vocês façam essa oração com autoridade,
no mundo espiritual. Amém? Com autoridade mesmo, que vocês se posicionem como filhas de Deus, tomando posse de tudo que vocês vão declarar aqui, tá bom? Em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração antes e em seguida vocês começam a repetir. Eu vou dar o comando para vocês repetir, tá bom? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nessa hora, Senhor, eu apresento todas nós diante do Senhor, em nome de Jesus. Peço que os céus se abram ainda mais nessa hora, Pai, para que a nossa oração suba aos seus ouvidos como uma oferta agradável, genuína e sincera do nosso coração, sentindo, Pai, em nós o desejo de uma transformação da nossa vida, o desejo da restauração da nossa alma, das curas da nossa ferida, o desejo, Senhor, de estarmos posicionadas diante de Ti para que nós possamos servir o Teu reino com amor, com honra, com alegria, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Podem repetir. Senhor, abençoa-me e guarda-me. Faz resplandecer teu rosto sobre mim e tem misericórdia de mim. Senhor, sobre mim, levanta teu rosto e me dá a paz. Faze-me como Efraim e Manassés, que eu me farte de benevolência e me encha da tua bênção. Senhor, impõe tua bênção em minha vida, dá-me revelação e que eu seja abençoada. Sou a semente de Abraão por Jesus Cristo e recebo a bênção de Abraão. Senhor, na bênção me abençoa e na multiplicação multiplica-me como as estrelas do céu e como a areia do litoral. Que as tuas chuvas de bênçãos desçam sobre a minha vida. Converte cada maldição do meu caminho em bênçãos. Que a tua bênção faça de mim um homem rico. Que todas as nações me chamem de abençoada. Que todas as gerações me chamem de filha do Senhor. Sou uma filha do bendito. Vivo no reino dos benditos. Meus pecados são perdoados e sou abençoado. Senhor, de dia em dia, tu me carregas em benefícios. Sou escolhido por Deus e sou abençoado. Minha semente é abençoada, que eu herde a terra. Sou parte de uma nação sagrada e sou abençoada. Senhor, abençoa meu último estado mais do que o primeiro. Senhor, que a tua presença abençoe minha vida. Bebo no cálice da bênção. Senhor, me abençoa e faz resplandecer teu rosto sobre mim, para que eu venha a conhecer na terra o teu caminho e para que a tua salvação governe todas as nações. Que minha terra dê frutos e todas as extremidades da terra temerão a ti. Conheço a tua benevolência, por isso meus inimigos não triunfam em mim. Senhor, favorece minha terra. Senhor, concede vida e misericórdia. Em tua benevolência, Senhor, faz a minha montanha permanecer forte. Senhor, rogo por tua bondade, que teu auxílio exalte minha força. Senhor, este é o meu tempo, determinado para a piedade. Lembra de mim, ó Senhor, com a bondade que
trazes a teus filhos. E visita-me com a salvação. Senhor, rogo o teu auxílio com todo o meu coração, que a tua benevolência seja em minha vida como a nuvem da chuva seródia. Que a tua beleza esteja em minha vida e que eu seja favorecida, em nome de Jesus. Sou muito agraciado, Senhor, que eu receba o teu extraordinário auxílio. Em nome do Senhor Jesus. Pai, pode continuar repetindo. Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que sou pecador e que já pequei. Confesso a ti os meus pecados. Peço-te perdão pelos meus pecados, por todos os pecados que me lembro e por todos de que não me lembro, pelos que já esqueci também. Também perdoo aqueles que pecaram contra mim. Senhor, em nome de Jesus, entre em meu coração como meu Salvador. Entrego minha vida a ti. Agora tu és o Senhor do meu coração e da minha vida. Entrego-me a ti totalmente e completamente. Graças te dou por entrares em meu coração e seres o meu Salvador pessoal. Eu te amo e quero servir-te para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Quem de vocês sentiu o estômago comprimir? Quem de vocês sentiu vontade de vomitar enquanto a gente estava fazendo a oração? Alguma de vocês sentiu isso? Vontade de vomitar? Estômago enjoado? Porque o meu estômago foi muito mexido aqui. Muito mesmo. Se você não quiser se apresentar, depois você me chama no particular, por favor, eu preciso orar por você, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Eu preciso orar por você em particular, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer vocês, porque vocês estão aqui hoje, no nome santo e poderoso de Jesus. Nós fizemos a alteração da data, né? O Senhor Jesus tem ministrado muito no meu coração tudo que Ele quer trazer para esse ministério. Ele está fazendo desse ministério o que Ele quer, porque o ministério é dele, e isso nos traz muita alegria, não é verdade? Então, eu falei que eu tinha que trazer para vocês o motivo da alteração, né? Que coisa mais linda, olha só. Nós vamos fazer o primeiro encontro presencial do ministério. Quem já entrou no grupo que eu fiz lá na comunidade já viu, né? Que dia 7 de junho vai ter o nosso primeiro encontro no ministério. E o Senhor só veio respondendo diante de tudo que foi nascendo, que Ele foi trazendo no meu coração. Primeiro Ele me deu a data, aí eu pensei, mas que dia será que é esse, dia 7? Aí na hora mesmo que eu perguntei, eu falei, será que vai ser um dia, né, da semana? Né? Se for, ainda pensei, se for sábado vai ser confirmação. E aí eu pedi para meu filho confirmar e era um sábado. E aí veio aí a confirmação do Espírito Santo. Que coisa linda que o Senhor faz, né? Como eu amo Jesus. E aí ele trouxe essa confirmação. Então vai ser dia 7 de junho. Aí na mesma hora eu mandei mensagem aqui para o meu condomínio para que a gente pudesse fazer. Gente, se alguém tiver uma receita danada para as cordas vocais, vocês me mandam depois no PV, tá bom? Porque tá bem chatinho, essa minha garganta não passa. Mas não é dor de garganta não, ela só tá rouca. Ó. Aí eu chamei o condomínio,
chamei o condomínio e pedi a data, né? No mesmo dia que eu vi com o meu filho, mas o condomínio estava fechado o horário. Enfim, veio o final de semana, e aí eu entrei nesses 3 dias de voto com Deus para receber uma unção, né? Uma unção dobrada sobre esse ministério, para que a glória de Deus esteja sobre vocês, agindo de forma poderosa na cura, na transformação, no posicionamento diante do Senhor, no trabalho da obra, para que vocês sintam ali o amor do Pai de maneira sobrenatural. O avivamento mesmo, que vocês carreguem o avivamento, que as pessoas desejem estar perto de vocês pelo fogo que vocês vão carregar, né? Pela paz de Jesus que vocês vão carregar. Então, eu fiz esses 3 dias de voto, né? Que foi ali domingo, segunda e terça-feira. E aí, então, por isso que nós fizemos essa alteração, e eu já tive a resposta. E eu comentando com uma funcionária nossa lá da empresa sobre esse primeiro encontro, ela fez um comentário usada totalmente pelo Espírito Santo, ali não tive dúvida. E eu estou dando esse testemunho para vocês entenderem como Deus age na vida de todos, tá bom? E ali eu comentei com ela que teria o primeiro encontro, que eu estava muito feliz, que eu estava esperando a resposta do condomínio sobre a data que eu tinha pedido, né? Eu ia avisar vocês aqui na aula dessa semana. E aí ela virou para mim e falou assim: olha como que nós, agora estou falando de mim, né? Como que nós esquecemos de algumas profecias que nós recebemos, porque quando nós recebemos uma palavra profética, a gente quer que aconteça quando? Agora, né? Só que não é assim. As coisas não são assim. No tempo de Deus é diferente. E aí eu falei para ela que eu estava muito feliz e tal. Aí ela virou para mim e falou assim: ó, mas por que que você não faz aqui dentro da empresa? Tem uma área tão boa lá em cima, né? Tudo climatizado, você pode montar uma mesa para várias aqui se assentarem, fazer reunião aqui. Nossa, ia ser tão lindo. Ela falou, eu ia vir. Hora que ela falou isso, ela me lembrou de uma palavra profética que eu recebi em 2021, lá em São Paulo, na Conferência Destino, do Tiago Brunet, quem o conhece sabe do que eu estou falando, no meio de 10 mil pessoas, ali, o profeta Rony Oliveira profetizou sobre a minha vida, né, sobre a vida da nossa empresa. Ele disse que naquele ambiente havia uma empresa, e o Senhor mostrava para ele uma empresa com cadeiras escolares, e que essa empresa seria usada por Deus. Essa empresa seria usada para falar de Deus, mas não só para os funcionários, não, para pessoas. E a hora que ela falou, por que que não faz aqui? Na hora eu me lembrei dessa profecia há 4 anos atrás. Olha como que a gente esquece de coisas que não acontecem no imediato. E ali o Espírito Santo usou ela para me trazer na memória. Aí eu falei, nossa, até que você me... Será? Ainda falei para ela, né? E aí veio a lembrança, eu falei, gente... Aí eu falei para ela, contei para ela o que eu estou contando para vocês. Aí eu falei, bom, Márcia, a confirmação vai ser do condomínio. Se o condomínio falar que não tem a data, é porque é a palavra profética se cumprindo. E o condomínio não tem a data. Mês de junho e julho, aqui no meu condomínio, o salão de festa não tem vaga disponível. Então, vai ser feito dentro da nossa empresa para se cumprir a profecia que o Senhor entregou para nós em 2021. Olha como o Senhor é maravilhoso. Como é o tempo de Deus diante das coisas, né? Então, você deve sempre manter o seu posicionamento, porque a gente nunca sabe a hora que vai chegar na nossa vida. Aquela palavra profética que você recebeu. Nós só precisamos continuar a caminhada e não parar e falar, não, eu recebi a palavra profética, agora eu vou esperar. Não, não é assim. Nós precisamos seguir todos os dias, todos os dias. E tudo está sendo lindo, está tudo sendo preparado com muito carinho. E aí o que alegrou muito o meu coração, que eu trouxe aqui para vocês verem, que eu também estou preparando com muito carinho para o nosso ministério. E a partir desse primeiro encontro, nós vamos começar a nos encontrar uma vez por mês, tá bom? Nós vamos nos reunir, vamos ouvir a palavra, nós vamos levar ministração de cura, ministração de libertação, nós vamos interceder pela sua vida, pela sua família, nós vamos fazer um trabalho no nome de Jesus,
O trabalho que Jesus pediu para que os discípulos dele fizessem. Esse é o trabalho do Ministério de Mulheres de Avivamento. Levar cura, libertação, posicionamento, derramar o amor do Espírito Santo sobre a vida de vocês. E quem não tiver pessoalmente, presencial, vai poder assistir online. Olha que coisa linda. Quem não tiver aqui perto, nós vamos fazer uma preparação, os meus filhos vão preparar. Os meus filhos vão preparar para que vocês consigam assistir a palavra à distância e receber tudo que vai ser derramado. Amém? Agora, olha que bonitinho que nós já fizemos. Vamos ver se vocês conseguem ver, ó. Olha aqui. Conseguem ver? Olha que coisa linda que já está ficando pronto para quem estiver lá, ó. A Santa Ceia do Ministério. Não ficou lindo? Olha o que o Senhor está fazendo na nossa vida. Amém? Na vida de todas nós. Por quê? Porque vocês é parte desse corpo. Vocês é parte desse ministério. Então, quem está aqui toda semana, quem busca junto do ministério, quem tem sido edificado nos estudos que está acontecendo todos os dias de manhã, quem está acompanhando está aprendendo sobre a palavra de Deus na Bíblia, está tendo a oportunidade de aprender a ler a Bíblia, né? Vocês estão debaixo da cobertura espiritual desse ministério, tá bom? Porque acima de mim tem uma cobertura maior para poder cobrir a vida de todas vocês. Amém? Eu sou pastora de vocês. Vocês estão aqui estudando. Então, todo aquele que quer buscar conhecimento e deseja uma oração, em nome de Jesus, eu sempre vou estar disponível para todas vocês. Amém? Gostaram de saber do encontro? Quem vai estar lá, que mora aqui perto? Quem vem? Dia 7. E quem vai estar online? Eu quero ver todas vocês e convidem amigas. Chamem para participar, porque o derramar vai ser muito grande. A unção de Deus será derramada através da minha vida, através da vida dos meus filhos, que eles também são muito ungidos, têm muita presença do Espírito Santo. Então, nós vamos ter um exército ali a serviço do reino, em nome de Jesus. E você que estiver na sua casa, nós vamos estar orando e ministrando também pela sua vida no momento desse encontro. Amém? Glórias a Jesus, né? Jesus é muito lindo. Eu sou apaixonada por Jesus, por tudo que ele tem feito na vida de vocês. Amém? Deus abençoe. Quem quiser ajudar no ministério, me procura, tá bom? Pra gente montar. Às vezes você tem uma ideia que eu não tenho, às vezes você tem uma visão que eu não consigo ter, né? Mas eu estou à disposição. Amém? Vamos fazer um print lindo? Porque hoje está linda a sala. Posso fazer ou alguém quer abrir a câmera? Vai aparecer. Aparece tão pequenininho, fica tão lindo. Para a gente exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém? O Arthur vai fazer para mim o print. Só um minutinho. Pode fazer? Ninguém mais vai abrir a câmera? Vou dar 1 minuto. Não, 1 minuto é muito. 30 segundos para vocês mostrarem o rostinho. Ai, que lindas vocês. Glória a Jesus. O Espírito Santo é tão maravilhoso. A graça do Pai sobre a vida de vocês é... Meu Deus, o que o Senhor está fazendo. Obrigada, Jesus. Obrigada. Vamos fazer? Vamos lá. Olha o print. Deu? Deixa eu ver se Inteiro. Deu. eu sei. Eu só quero... Estamos vendo aqui se deu. Não, Deu, pronto. Ah, que lindas, obrigada. Quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Eu desejo que o amor do Pai te envolva de uma maneira sobrenatural. Deixa eu dar a bênção final para vocês. Nós temos que fazer a ceia, tá? Deixa eu orar por elas. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço ao Senhor pelo estudo dessa noite.
Eu agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor trouxe de conhecimento dentro da tua palavra, para que todas nós tenhamos o desejo de te buscar cada dia mais, viver no profundo da presença do Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós desejamos curar as nossas feridas, nós desejamos não carregá-las mais, porque nós queremos nos posicionar diante do Senhor sem nenhum sentimento que atrasa o nosso compromisso com o Senhor. Sela, Pai, em nome de Jesus, todas as feridas da alma nessa noite. Eu declaro em nome de Jesus que todas as feridas estão sendo seladas, no nome santo e poderoso de Jesus. A gota do sangue de Jesus está sendo derramada em cada ferida, em nome de Jesus. Essas feridas vão se fechando e vão cicatrizando, e ao cicatrizarem vão trazer a consciência para cada uma de nós da necessidade de não carregá-las mais, de não termos mais esse peso. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que vidas estão sendo libertas essa noite, em nome de Jesus, por toda a carga e peso emocional que essas feridas proporcionam. Eu unjo com o óleo todas as suas filhas, Pai, em nome de Jesus, do topo da cabeça até a sola dos pés. Óleo que escorre do trono, óleo que cura, óleo que limpa, em nome de Jesus. Esse óleo vai passando e vai lavando, e vai tirando, e vai curando. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor está fazendo. Obrigada, Jesus. Corações estão rendidos na tua presença agora. Tome por suas mãos, Pai, tudo que o Senhor tem feito, toda honra e toda glória do Senhor. Acolhei com bondade os nossos pedidos, Pai. Esse ministério é teu, toda honra e toda glória do Senhor. Te daremos glória e exaltaremos o nome do Senhor todos os dias da nossa vida. Obrigada pelos milagres que o Senhor fez essa noite. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Vamos fazer a ceia? Quem tiver com a sua ceia, é o nosso momento que nós nos lembramos do que Jesus fez por nós. Nós nos lembramos, é a aliança que nós renovamos com Deus, que nós nos lembramos do amor de Cristo por nós. Nós estamos dizendo assim: Jesus, eu não me esqueci do que o Senhor fez por mim. Eu sei o que o Senhor fez por mim. É isso que nós estamos dizendo aqui. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Jesus pegou o pão, deu graças a Deus, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Depois pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Toda vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. Ao comerem desse pão e beberem desse cálice, estarão anunciando a morte do Senhor Jesus, até que ele venha. Amém. Obrigada, Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu consagro ao Senhor agora todos esses elementos que está nas nossas mãos. Esse suco de uva como sendo o sangue de Cristo e esse pão como sendo o corpo de Cristo. Declaro, Pai, em nome de Jesus, que ao ceiarmos, estamos renovando a nossa aliança com o Senhor e declarando a Jesus que nós o amamos, que nós não esquecemos do que ele fez por nós. Jesus, nós te amamos. Repita. Jesus, nós te amamos. Jesus, eu preciso do Senhor. Jesus, a tua presença na minha vida é tudo de mais importante para mim. Eu declaro, em nome de Jesus, que ao tomar essa ceia, o meu DNA espiritual será transformado e eu serei cheia do amor e da pureza de Jesus. Obrigada, Jesus. Em seu nome, nós te agradecemos. Amém. Pode ceiar.
Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Meu coração sente muita alegria. Obrigada. Obrigada pela presença de vocês, pelo amor de vocês por Jesus, pela entrega genuína de cada uma de vocês ao Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Para quem não jantou ainda, bom jantar. Que vocês tenham uma noite abençoada. Que vocês tenham uma noite de paz. Que o Senhor Jesus abençoe vocês nos seus negócios, no dia de vocês amanhã, que tudo fique protegido debaixo das mãos do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Até semana que vem. Tchau. Deus abençoe.